Tá na web, é líder. Olá, estamos de volta, certo? Com esse super bate-papo com o professor Alexandre Bueno. Mas, professor, como está hoje o cenário da educação para a chave, como uma chave profissional? Como nós podemos fazer a educação girar essa chave e você encontrar uma realização, você encontrar um reconhecimento, você encontrar uma qualificação, uma profissionalização e até mesmo o cargo ou o salário dos seus sonhos? Olha só, essa acho que é a pergunta que todo mundo busca resposta, né? Em especial aqui na nossa região Marabá, a gente tem a expectativa de alguns projetos, né, que virão para a nossa região, então eu acredito que oportunidade não vai faltar. Eu acredito que até por isso que nós percebemos aqui na região um fluxo tão grande de profissionais e de pessoas, né? A gente pode ver pelo índice de ocupação, por exemplo, de hotéis aqui na região, que é 98%. E isso tudo atrelado ao quê? Ao turismo profissional de negócios, então a gente recebe muita gente. Então eu acredito que para a nossa região a chave é a gente entender o que é demandado na nossa região e se preparar para essa realidade e para esse novo futuro, né? Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, a gente tem uma incerteza em relação às profissões. As profissões, elas tomam novos contextos e se estruturam de formas diferentes. Então, antigamente era muito certo, ou eu vou ser engenheiro, vou ser administrador, vou ser contador, vou ser médico. E hoje a configuração é totalmente outra. Eu preciso estar preparado, eu preciso criar, desenvolver habilidades para que eu possa me adaptar à realidade, né? Eu não posso ter mais aquele posicionamento, eu fui contratado para isso, eu vou fazer isso. De forma nenhuma. Eu preciso estar preparado a absorver novos desafios e me desafiar a cada dia. Para isso, com certeza, eu preciso de conhecimentos técnicos. Eu devo buscar uma boa instituição de ensino para poder fazer um curso, para poder fazer, seja um ensino médio, uma graduação, um curso técnico, um curso de extensão. É importante eu me munir dessas habilidades para estar pronto para atender essa demanda. Ao mesmo tempo, eu preciso ter consonância com os meus valores e aquilo que eu acredito, né? A gente vê um movimento dos filhos. Os filhos estão ficando até mais tarde na casa dos pais, né? Tem filho com 30... Filho canguru, né? Filho canguru, com 40 anos que está ali, né, na cola ainda do pai e da mãe. Por que será que isso acontece? Justamente porque hoje essas novas gerações, elas pensam de forma diferente, né? O que a gente falava no intervalo, a questão do ter e do ser. Hoje é muito mais importante a gente encontrar a realização no ser do que ter, né? Então essa lógica, a gente está mudando aos poucos essa lógica, né? Antigamente, na minha geração, eu queria me formar primeiro para comprar um carro, em segundo, comprar um apartamento e constituir uma família. Isso. E hoje já não é mais assim, né? Hoje a gente precisa se preparar para esse novo formato, né? A pessoa não vai constituir família, ou a pessoa vai morar o resto da vida com o pai e com a mãe. E isso também pode ser legal. Isso pode trazer para ela uma autonomia que ela precisa para construir o seu projeto, para empreender, né? Porque ela vai chegar em casa e ter a estrutura do pai e da mãe. Eu acho que a chave é buscar o que você acredita, aquilo que te realiza e investir, profissionalizar isso. A gente percebe recentemente, olhando o site da revista Você RH e Você SA, elas lançaram umas perguntinhas lá, umas enquetes. E uma delas era o seguinte: o que você quer hoje realizar após se formar? Aí tinha lá, você quer comprar uma casa própria, você quer comprar um carro, você quer fazer uma viagem de volta ao mundo. Aí várias situações lá. E para eles foi uma surpresa quando teve a maior votação, uma viagem de volta ao mundo. Certo? Porque aí eles falam que hoje, essa nova geração, ela já não tem mais o sonho dos pais. O sonho do pai era comprar uma casa própria. Exato. E o sonho dele é dar uma volta ao mundo para quê? Para conhecer novas culturas, conhecer novos valores, ter novas experiências, certo? Agregar isso no seu crescimento, seu desenvolvimento, certo? E eles ficaram até muito surpresos. Porque aí começou a surgir o quê? A geração do ser. Quem eu sou? Quem você é?
São essas várias personas. Hoje eu sou um professor, mas eu canto num coral, mas eu trabalho na igreja, eu tenho um trabalho voluntário, ou seja, você pode ser inúmeras pessoas dentro de uma pessoa só, fazendo tudo o que você gosta. E principalmente ganhando com aquilo dali. Sim. Porque muitas dessas atividades, elas podem vir ser remuneradas. Quem foi que disse que um trabalho voluntário, necessariamente ele é um trabalho voluntário e não é remunerado? Então tem muitas coisas que nós podemos fazer e que às vezes a gente gosta de fazer, mas o mercado não permite estar fazendo aquilo. Porque a gente se preocupa muito pelo julgamento, né? A gente estava até falando sobre isso. A questão do julgamento, a questão das críticas, a questão das imposições do próprio mercado profissional. Exato. Você falou muito colocou, né, a questão da remuneração. Hoje a remuneração também toma outro formato. Às vezes eu quero ganhar 12, eu quero ganhar 15, eu quero ganhar 5, eu quero ganhar 2 mil reais. Mas e a tua tranquilidade, a tua paz, né? Qual o valor disso? Então a remuneração a gente recebe de outras formas, né? Pelo reconhecimento, por ser referência, por um legado que eu deixo, né? Então a gente precisa conseguir contemplar tudo isso na formatação dessa nova profissão, desse profissional que eu quero me tornar. Eu trouxe aqui uma informação, né, da Confederação Nacional das Indústrias, que no final do ano ela fala que sobra vagas, que a gente não tenha pessoal capacitado, qualificado, principalmente a nível médio, para assumir essas vagas. Porque nós estamos numa contramão. O mercado ele tem a vaga e ele exige habilidades as quais nós não fomos preparados para assumir e desenvolvê-las, né? A experimentação que você falou, na experiência através de viagem, da vivência, hoje é essencial para o mercado. Experimentação e agilidade, porque muitas vezes você não vai ter alguém do teu lado para falar, faça desse jeito, você precisa fazer e você pode errar, mas eu não posso persistir no erro, eu preciso ter agilidade para aprender com aquele erro e já tomar uma outra ação. Então isso é essencial para o mercado, né? Que é aquilo que falamos. Eu sou contratado para tal função, eu vou fazer absolutamente aquilo, só aquilo. Não tem mais espaço no mercado para isso. Hoje eu preciso ser empreendedor, e quando eu falo empreendedor não é abrir seu próprio negócio, mas ser empreendedor da tua vida profissional, né? Então se você é uma secretária, de que forma você empreende a tua profissão e no teu dia a dia? De que forma você otimiza o seu processo, de que forma você ajuda o teu chefe, de que forma você ajuda a tua empresa, de que forma que você se encontra nesse ambiente, o que você tem feito para melhorar cada vez mais. A gente vê dentro das grandes empresas, isso no passado, e a gente precisa tomar cuidado com aquilo, você fez uma especialização? Não, porque minha empresa não dá incentivo, a minha empresa não quer pagar para mim. Meu chefe não quer ajudar a fazer uma faculdade, né? E não é dessa forma. Nós somos responsáveis pela nossa carreira, pela nossa profissão, pelas coisas que nós acreditamos. Então a gente precisa se esforçar muito para ir ao encontro do que a gente realmente acredita. E na verdade, o que acontece? Só quem sabe aonde o calo aperta somos nós, quem está calçando o seu lindo sapatinho de cristal. Sim. E é que sabe o que você precisa, você que sabe qual é o conhecimento que você está lhe faltando. Eu costumo até brincar aqui hoje a questão do severino. A gente dizia assim, fulano é severino, porque é aquele que faz tudo. E a gente até menosprezava, entre aspas, essa brincadeira. Só que hoje, ser severino é o multiprofissional. É aquele Exato. que tem domínio, é aquele que consegue lidar com resiliência, consegue lidar com a frustração, é aquele que o colega faltou, mas ele conhece o trabalho do colega, ele vai lá, desempenha, executa, não deixa furo. É aquela pessoa que consegue atuar em várias atividades, independente da situação, e ele desenvolve ela com bom desempenho, com bom resultado. Então hoje, ser severino, hoje, se a gente for pensar bem, de uma forma bem popular, é necessário. É necessário. Sair da caixinha e dizer, olha, você sabe fazer? Sei. Você conhece? Sei. Começar a levantar a mãozinha e dizer que sabe. Eu trago um exemplo que eu gosto muito na instituição onde eu trabalho hoje, né? Eu tinha uma dificuldade para a formatação de mural, né? Mural de aniversariante do mês, a organização do mural.
E teve uma tarde que eu peguei todo o material e fui com as secretárias para a gente desenhar e recortar. E elas ficaram de boca aberta. Professor, o senhor sabe fazer isso? Falei, com certeza. E se for preciso, eu consigo pegar uma agulha, eu consigo pregar um botão, né? Então é necessário que a gente conheça de tudo, né? Então é importante que a gente consiga dialogar. Como nós colocamos no início da nossa conversa, é importante que eu consiga dialogar com o pessoal de base, né, com os nossos técnicos, e que a gente consiga dialogar com os nossos professores, com os nossos diretores, né? É importante que a gente tenha essa flexibilidade e veja a possibilidade de formação e de conhecimento em todos os campos. Muitas vezes uma reflexão em cima de um filme, de uma série que eu gosto de assistir, me traz a sacada que eu estava precisando para resolver um problema, para me reinventar como profissional, como empreendedor. Então é necessário a gente abrir esse olho para todas essas possibilidades. Verdade. Gente, agora sabe aquele momento que eu falo para vocês, ó, a caneta, a canetinha, o bloquinho, pois é, anotem. Professor, quais são essas competências ou habilidades necessárias? Olha só, eu separei aqui algumas competências, né? A gente precisa pensar, hoje se fala muito em hard skill e soft skill. Hard skill é todo aquele conhecimento técnico que ele é necessário, ele é complementar para a tomada de decisão, para a gestão da nossa rotina. Mas a grande sacada é a soft skills, que trabalha muito mais com as questões emocionais, de inteligência emocional, de psicologia positiva, né? Tá aqui a professora Venora, coach, que pode nos ajudar a falar com um pouco mais de propriedade sobre isso. Mas o que a gente precisa? Amabilidade, que o que é isso? A amabilidade envolve a empatia, o respeito e a confiança, né? Então, quando eu vou para o mercado, eu preciso ter a amabilidade no sentido de conseguir me colocar no lugar do outro. E quando eu colocar no lugar do outro, é colocar no lugar do meu chefe, para entender quais os anseios, quais são as expectativas, o que ele espera do meu desenvolvimento, como eu desenvolvo a minha função, como me colocar no lugar do meu colega que está do lado, entender de que forma eu posso ajudá-lo, né? O respeito, a ética, a confiança, mais do que nunca, né, gente? A gente vive num mundo de diversidade, então eu preciso respeitar, né? Eu preciso respeitar o meu colega que é negro, eu preciso respeitar questões de religião, questão de gênero, de sexualidade, mais do que nunca, porque a gente não vive sozinho numa caixinha, né? A gente vive em sociedade, o ser humano é um ser, né? O homem é um ser social, e a gente precisa estar pronto para respeitar o outro, e mais do que nunca as empresas cobram isso também. Engajamento. O que envolve engajamento? A iniciativa, né? A gente conhecia como proatividade. A gente precisa ter assertividade, a gente precisa ter entusiasmo, né? A gente precisa gostar do que a gente faz. E isso é cativante. Então, quando a gente trabalha numa equipe que a gente vê que um membro ele é entusiasmado, ele acaba puxando toda a equipe. Então, é necessário que a gente pense no nosso engajamento, nas nossas entregas, né? Um outro ponto-chave é a resiliência emocional, que entra tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância às frustrações. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente idealiza um grande projeto e muitas vezes não sai da forma que a gente esperava, né? Mas a gente aprende também com isso, então a gente precisa tomar cuidado para não se frustrar, né? Porque a vida é feita de aprendizagem, todo dia a gente aprende um pouco mais, então a gente precisa se preparar, ter essa mentalidade da resiliência emocional, né? Mais do que nunca a gente vive num mundo de pressões, porque a verdade não é absoluta. Então eu estou desenvolvendo um projeto aqui para entrar no ar semana que vem, de repente toda a configuração mudou, eu tenho que abandonar esse projeto e preciso ter agilidade para me reinventar, né? Então a gente precisa estar preparado com isso para não ter frustração. A autogestão que nós falamos um pouco, né? A responsabilidade da nossa carreira é nossa, então a gente precisa ter foco, né? Entender o que a gente quer entregar, se organizar, ter determinação para entregar justamente isso. E por fim, abertura ao novo, gente. Curiosidade é a base de tudo, né? Então a gente precisa ser curioso para aprender, a gente precisa ter uma criatividade, uma imaginação fértil para que a gente possa se
reinventar cada dia no mercado do trabalho, para que a gente possa estar pronto para todos esses novos desafios, né? Então, recapitulando aqui, as dicas são amabilidade, engajamento, resiliência, autogestão e abertura ao novo. Eu acho assim que os profissionais que conseguirem reunir essas habilidades, essas competências, têm um sucesso garantido independente da área de atuação. Porque querendo ou não, aos ouvintes, vocês já sabem, nós estamos falando muito sobre inteligência emocional, porque hoje controlar as emoções, ela é um fato necessário. Ela é essencial. Ela é essencial, e até porque ainda tem mais um paradigma a ser quebrado. Anteriormente, as empresas diziam o seguinte: olha, ser de luz, o teu problema pessoal tu deixa em casa. Tu deixa lá, dormindo na cama, tranquilo, e vem trabalhar. Mas a gente sabe que não é bem assim. O indivíduo ele não se separa, a mente não se separa. Exato. Querendo ou não, os problemas vão vir com ele. Então, o que a gente tem que começar a pensar? Nossa, não conseguiu, não separou, o problema veio. O problema financeiro, de saúde, familiar, certas dificuldades, ele está ali frente ao indivíduo. Então, o que nós temos que fazer? Aquele indivíduo tem que aprender a lidar com as emoções dele. Isso, nós precisamos aprender a gerenciar no dia a dia as nossas emoções. E muitas vezes, né, todo mundo tem problema, né? Isso é fato. E o meu não é maior que o seu não é maior que o meu. Por isso a empatia, a necessidade de respeitar o outro e gerenciar o seu problema. E muitas vezes, depois que o problema passa, né, a gente aprendeu algo com ele, a gente fala: olha só, o meu problema não era tão grande. Que muitas vezes a gente potencializa os problemas, né? A questão da tempestade, a gente sempre acha que as tempestades que vão vir, elas são devastadoras, elas vão, vai destruir, vai prejudicar, vai trazer algum malefício, mas sempre ela passa. Quando a gente olha nas passagens, na questão da Bíblia, sempre fala das tempestades, ela sempre passa. Depois da tempestade sempre vem a bonança. Sim. E você tem que saber lidar com aquilo dali. Só que o que acontece? É na tempestade que nós cometemos nossos maiores erros. E às vezes são erros que todo erro traz aprendizagem. Só que alguns são erros que não tem como voltar atrás. Trazem consequências também. Trazem consequências graves. A gente percebe que ali, que o indivíduo, por exemplo, um exemplo clássico que a gente vê, que um dos problemas que mais afeta o trabalhador hoje é o financeiro. Sim. A gente vê que muitos trabalhadores, quando eles têm problema financeiro, e esse problema financeiro, ele afeta a estrutura familiar dele, é quando a gente vê assim, depressão, vão surgindo alguns problemas de saúde, depressão, ansiedade. Alguns começam a cair a produtividade dentro do local de trabalho, eles começam a se tornar pessoas agressivas, então começa a vir vários problemas indo de uma situação pessoal. E as empresas hoje não podem mais fechar os olhos, fazer de conta que não existe. Porque, como você me colocou, todo mundo tem problema. Eu vou demitir fulano por causa o outro que eu vou contratar, talvez ele vá apresentar o mesmo problema ou vai apresentar um outro problema, mas ele vai ter problema. Sim. Então eu vejo que é o papel da empresa também dela ensinar, proporcionar esse conhecimento do controle emocional, saber lidar com as pressões, que hoje quem trabalha com venda, por exemplo, vamos bater numa concessionária, tem que bater meta, tem que vender carro, tem que fazer isso, tem meta. Tem meta. A educação tem meta. Sim. Tem meta e um compromisso muito, muito grande. E né? muito a gente grande. É cobrado todo dia. Constantemente. Tem Ministério da Educação, né, que faz toda a parte legal. A gente tem cobrança de alunos, tem cobrança de professores, tem cobrança do mercado, de colocar nesses alunos aptos para esse mercado que é dinâmico, que muda no dia a dia. Então, realmente, é necessário a gente conseguir administrar tudo isso. Compreender a necessidade de lidar e principalmente saber o que aconteceu, por que você está com raiva, por que você está frustrado, por que você está decepcionado, por que você, aquele curso que você fez, que você ralou para se formar, está com o canudo na mão e você diz assim, não quero mais fazer ele. Todas as emoções, vocês precisam compreendê-las e saber entender como cada uma surgiu. Sim. Porque elas fazem parte do indivíduo.
E eu digo para vocês que, às vezes, a vulnerabilidade, você assumir que tem medo, que está frágil, que não conhece, às vezes não é vergonha, não é fraqueza. Muitas vezes assumir é muito mais forte do que uma pessoa que esconde. Sim, sim. A gente percebe muito isso no mercado, a gente vê muito isso com nossos jovens, né? Principalmente os que, hoje em dia, o perfil do jovem que ingressa na faculdade é a partir de 17 anos, 17, 18 anos. Nós já temos jovens fazendo cursos como direito, enfermagem, medicina, cursos muito pesados, que exigem já uma postura profissional desde o início, e eles têm muita dificuldade em ingressar, em, como se diz assim, em se normatizar a todo aquele padrão. Sim, é de conseguir gerir tudo isso, né, e se posicionar pela pouca idade da forma com que cada profissão, que cada área exige, né? Então a inteligência emocional realmente, eu acredito que é a chave do futuro de todas as profissões. Eu preciso conseguir lidar com pressão, eu preciso conseguir me organizar, eu preciso continuar estudando, né? Hoje o profissional ele não para mais de estudar, esse é um outro fato, então eu preciso buscar sempre novos cursos, novas especializações para conseguir desenvolver habilidades e competências necessárias para o dia a dia, para a rotina e para assumir novos desafios, né? E essas competências e habilidades, muitas vezes, elas não são só relacionadas ao mercado de trabalho, gente. Às vezes, elas são habilidades e competências que você vai usar na sua vida. Você como um indivíduo, você como ser único, você como uma pessoa que está ali, que está dando suporte para outras pessoas. Então, essas habilidades vão fazer parte da sua vida. Então, é necessário que você não veja elas como assim, eu tenho competências e habilidades para o meu trabalho, tenho competências e habilidades para trazer em casa. Não, isso é um conjunto só. Sim, é um conjunto só. E a gente aprende muito com as experiências, então eu preciso estar muito atento com isso. Porque competências e habilidades eu posso desenvolver vendo a minha avó preparar um bolo, né? Ela tem muita experiência para passar e eu preciso estar atento a absorver isso da melhor maneira possível, né? Outro ponto essencial, ouvir, né? Ouvir na essência. É muito importante dentro das empresas. Muitas vezes a gente tem uma ânsia tão grande de entregar um resultado e não ouve quem está do nosso lado. Eu uso muito isso, eu falo que a minha equipe ela tem habilidades complementares, ninguém ali está pronto, ninguém está, né, fechado, todo mundo está em formação e em crescimento, eu me incluo nisso. Então eu aprendo diariamente com todo mundo. É importante a gente estar atento a tudo isso, né? Como conduzir uma reunião, como melhorar um relatório, como se portar diante de um cliente, de um mercado. Tudo isso são construções que precisam ser feitas, né? Então a gente precisa potencializar todos esses campos de conhecimento. E eu acho interessante a questão das habilidades, principalmente o do ouvir na essência, relação interpessoal, você saber conviver com as adversidades do seu local de trabalho, porque hoje, locais de trabalho é uma diversificação de pessoas muito grande. Sim. Você vai ter uma diversificação religiosa, você vai ter as questões indígenas, a questão negra, você vai ter de tudo num só local. E você tem que saber lidar com aquilo dali, conviver com as pessoas e aprender o que é de melhor em cada uma delas. Exato. Toda empresa tem uma cultura própria, tem seus valores, né? Olha só o conflito. E essa organização é formada por pessoas também de cultura e de valores próprios, né? Cada um criado numa comunidade diferente, numa igreja diferente, por famílias com conceitos e tradições diferentes, né? Então, se a gente não souber gerir isso e trabalhar isso com maturidade, a gente transforma a empresa num grande campo de conflitos, né? De competição negativa. Exato. Então a gente precisa estar atento a como que a gente assimila toda essa diversidade e traz ao nosso favor, como que a gente se posiciona diante dessa diversidade, né? Então isso é muito importante. Certo. Professor Alexandre,
Hoje, onde o senhor trabalha? Onde você está desenvolvendo todo esse potencial da docência, certo? Como é hoje suas atividades nessa área? Olha só, hoje eu estou à frente da Faculdade de Carajás, né, aqui em Marabá. Esse semestre não estou em sala de aula, infelizmente, por conta dos compromissos. Tentei voltar o semestre passado, mas muito puxado. Mas eu atuo junto com os nossos professores, com os nossos coordenadores de curso, né? Seja nas reuniões pedagógicas, na formação de professores e na orientação do dia a dia, né? Sou muito grato por ter uma equipe assim, fabulosa, fantástica e engajada, que trabalha e acredita na educação como vetor de transformação, né? Certo. Hoje, qual é o papel da Faculdade de Carajás em relação, o papel social dela com a nossa sociedade, com Marabá? De que forma ela vem contribuindo, certo, para esse desenvolvimento, para esse crescimento econômico? Olha só, a Faculdade de Carajás, ela é genuinamente paraense, marabaense. Então, assim, o grupo se formatou e iniciou as atividades aqui em Marabá. Então, a gente tem um carinho muito grande pela cidade que nos acolheu, que nos acolhe. E desde o início do projeto a gente sempre pensou em construir uma faculdade, uma instituição de ensino para todos. Então a gente tem isso muito presente nos nossos valores. Então a faculdade é uma faculdade aberta, a gente cuida muito das atividades de extensão, que elas potencializem isso, que a gente possa receber a comunidade e que a gente possa ir até as faculdades, né? Um dos grandes diferenciais que nos possibilitou isso com agilidade, com efetividade, foram os cursos, né, os quais a instituição saiu na frente, que é o curso de Direito e o curso de Enfermagem, que eram inéditos aqui na região, né, que são cursos que potencializam isso. Além das nossas ações como o Trote Solidário, a Semana Acadêmica, que é um grande evento onde a gente reúne e trabalha para reunir as outras instituições dentro da Faculdade de Carajás. A gente tem uma participação muito forte com as ações junto à Prefeitura, como era o programa Saúde nas escolas, campanhas de vacinação, entre outras tantas. E através do curso de Direito também, né? Inclusive a gente tem o nosso NPJ, que eu queria... Só que sobre o NPJ e várias outras ações comunitárias, certo? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Fique ligado pela Web Rádio Líder Marabá. Sempre na frente é líder. Ouça.